Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, muito bom dia. Sexta-feira, 18 de julho de 2025, horário 7 horas da manhã, 01 minutos. Sexta-feira, 18 de julho de 2025, 7 horas da manhã, 1 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Nós já temos o posicionamento do comportamento e estratégias analisados pela Civil Law e pela Common Law. Este procedimento está sendo observado pelos detentores, opositores à nova administração mundial do planeta, que são opressores, países opressores, manipuladores de massa da humanidade, massa humana. Rússia domina uma massa humana. China domina uma massa humana. Irã domina uma massa humana. De diferentes formas e medidas opressivas e imorais que atingem a população dos países que eles estão atuantes. A capacidade deste funcionamento colapsou, está colapsado, não tem atividade financeira, já que cada dia se encontra o reset estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, a nova moeda que entra em vigor dia 1º de janeiro de 2026, o Amero, com lastro ouro. E não é uma moeda circulante, é um ativo de crédito estabelecido das reservas que você tenha no administrador específico ao acautelamento do capital que cada país do planeta tenha em seu poder. Estes ativos, eles não são transformados em matéria-prima. Estes ativos, eles não são transformados em alimentação. Estes ativos, eles não têm capacidade de comprar energia. Este ativo, que ele é um crédito estabelecido com lastro ouro, ele acompanha o fornecimento de toda a infraestrutura em que o país queira se estabelecer ou adquirir. Você, detentor de commodities, ou seja, aço, alumínio, níquel, potássio, ouro, diamantes, petróleo, todos os teus ativos estão sendo monitorados pelo satélite. Onde você fizer prospecção destes ativos, você será acompanhado a informatar e estabelecer do porquê você
requisitou e estabeleceu a extração da terra destes ativos. E você vai ter que estabelecer as informações. E estas informações vão determinar se a sua gestão de autarquia, de posicionamento no país onde você está prospectando estes minerais, está inserido dentro da nova lei mundial. Se você não estiver inserido dentro da nova lei mundial, você é considerado um pária no planeta e você será combatido e todos os seus posicionamentos o levarão à prisão perpétua ou ao pelotão de fuzilamento. Isto está sendo posto para que não haja nenhum tipo de manipulação de ativos energéticos ou de riqueza que façam ostentação, a ambição de outros países que tenham ativos similares em que você queira tomar posse, posto que foi descoberto que a anomalia do procedimento de ambição, cobiça e suvina é o mal da humanidade. Então, já está em vigor todo o confisco de atividades administrativas de déspotas, de opressores, de torturadores, que eles são colocados à evidência da população. A população não enriquece trabalhando nas minas de carvão, nas minas de ouro, nas minas de profecção de diamante. Pelo contrário, todo trabalhador de minas de diamante e de prospecção de minérios vive uma vida realmente de escravidão e não tem aporte financeiro suficiente com relação ao material, ao commodity em que ele produz extração. Então, para que haja a conduta específica de todo ser humano que tem intelecto, capacidade mental, ele vai utilizar esse intelecto para o benefício da humanidade. Intelecto que o ser humano não desenvolveu. Ele atrofia o intelecto cerebral. E pasmem, vocês têm seres humanos com boas ideias, bom comportamento e brilhantes formas de enaltecer aqueles que não possuem nenhum intelecto, não possuem nenhuma sabedoria, pelo contrário, são opressores, assassinos, déspotas, que estão nestes países já identificados dos 20 mais ricos, do Foro de Davos, dos BRICS, de todos os conglomerados estabelecidos a querer reivindicar boas intenções, mas a realidade é manipulação de toda a raça humana e estabelecer o domínio através da suvina, da cobiça, da ambição e de medidas opressivas e imorais a querer tomar o planeta de assalto. Então, hoje, vemos o Brasil que um elemento chamado Alexandre de Moraes, ele com boas intenções, foi levantado pelo próprio órgão que ele preside como integrante, o Supremo Tribunal Federal, sem sorteio, através de determinação, em que ele seja o expoente a resolver de forma monocrática o imposto posto para o delipêndio de toda a orientação financeira do planeta, principalmente
do Brasil, porque ele faz a punição a todos os componentes do planeta que têm negócios com o Brasil. Então você está cobrando uma taxa cobrada por compra de commodities, insumos de outros países, e que o povo brasileiro ele paga esse imposto. Então, se você tem que comprar petróleo lá de fora, você vai pagar o imposto, o IOF. E quem vai pagar esse imposto? Os consumidores do Brasil. Depois você vai ter que comprar qualquer soja, café do próprio país, e você também vai pagar imposto do IOF. E isto tudo é um crime perpetuado, ou seja, é um assassinato. O corpo está estendido no Senado, na Câmara de Deputados e no Supremo Tribunal Federal, em que eles agora alegam que eles vão ter que fazer uma nova votação pelo plano da Corte. Mas esse imposto já está arrecadando dinheiro e está sendo colocado na conta. Ele ainda não foi descontado, mas ele já está sendo extraído de todos os que têm negócios no Brasil e fora do Brasil. Então, o Brasil ele está sequestrado pela Orcrim, Irã do Khamenei, Orcrim do Putin, Orcrim da China, Orcrim da Turquia, do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, do Daesh, do Al-Qaeda e também dos cartéis do narcotráfico, porque eles só aceitam pagamento através de dólares ou futura moeda, a menos que eles não sabem como vai ser os ativos que eles vão receber, porque eles não vão receber moeda circulante. Então, este monitoramento feito por alta tecnologia mundial, estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, perguntou quem foi o vencedor das eleições das urnas dos Estados Unidos da América. Foi o senhor Trump, perfeito. Então, senhor Trump, o senhor vai proceder conforme determinação. Muito bem, assim farei. Então, o senhor Trump, todo dia, ele chega no mesmo horário, ele senta no seu escritório, vem o seu assessor com uma pastinha verde e fala: senhor Trump, aqui tem um decreto para o senhor assinar que estabelece que o senhor vai vai demitir todo o sistema de funcionários públicos que estão no primeiro escalão, que determinam os pagamentos das antigas gestões do senhor Biden, do senhor Obama, do senhor Bush, da família Clinton, em que eles têm possuído e estabelecido no primeiro escalão da administração pública dos Estados Unidos da América um default perpétuo. O senhor assina, e ele claro que assina, então ele vai e assina. Depois ele traz outra pastinha verde e ele determina e estabelece o que ele vai assinar ou não. Mas ele tem que assinar. Se ele não assinar, então ele é observado, porque se chegou até ele para ele assinar, ele está procedendo conforme determinação. O senhor Trump conhece que vários elementos no planeta, a comunidade europeia, a Oceania, a África, a América Latina, a América Central, até a própria América do Norte, até os próprios signatários, operadores da lei nos estados da América do Norte, em que estão todos eles sendo monitorados, todos os juízes, todos os ministros de cortes estão sendo todos observados. Não está passando
como se diz, uma agulha no palheiro, ou seja, está todo mundo sendo orientado e visto. E isto tudo no planeta. Então, ele diz, como é que eu posso fazer? Então disseram, olha, nós temos um procedimento antes de toda a guerra mundial, que são as medidas de taxas, a que você estabeleça evitar o consumo da população, porque o que se requer é patrimônio financeiro para fazer frente à guerra mundial atômica. Se você vai pegar todo o teu capital e você vai estabelecer em tomar suco de laranja, você não vai tomar mais suco de laranja. Se você vai estabelecer teu capital a comer hambúrguer, você não vai comer mais hambúrguer. Se você vai estabelecer o teu capital a ter alumínio, ter aviões supersônicos, ter cobre, ter motores estabelecidos, você não vai ter mais nada disso. Por quê? Porque o capital ele está sendo implementado para a defesa da invasão do Putin, da invasão do chinês, da invasão do Ali Khamenei, da invasão dos BRICS, da invasão desse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e todo o conglomerado que fugiu para o Brasil e aqui se estabeleceu e que vai muito bem, obrigado, porque eles dizem sim, vamos colocar o IOF porque a gente está cobrando, nós somos os banqueiros, donos de banco, nós já lucramos bastante com este fascínio da filha da puta Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nos deixou um lucro pré-estabelecido de eterno de 10 trilhões de dólares. Aí você dirá, o Luiz Inácio Lula da Silva ele roubou 10 trilhões de dólares? Ele tem capacidade de pegar todo esse dinheiro, botar numa sacola ou carregar consigo e sumir com esse dinheiro? Não. Ele chegou para os bancos e falou, 127 bancos do narcotráfico mundial, estabelecidos em todo o planeta. Vocês me pagam quanto de comissão se eu der para vocês uma dívida que rende juros, correção monetária todo mês de 10 trilhões de dólares? Eu entro nessa. Por quê? Porque eles têm dinheiro não contabilizado. Eles têm um monte de dinheiro que eles receberam de tráfico de droga, de sequestro, de assassinato, de guerra de um país para com outro. A primeira coisa que eles fazem é entrar no Banco Central e pegar todo o capital, entrar nas agências de banco e arrombar o cofre, tirar todo o dinheiro. É o que eles fazem. Você não vê nenhum soldado que pegou dinheiro e saiu fora, ficou milionário. Ao contrário, se eles chegam a saber que o soldado está com esse dinheiro ou está com barra de ouro, todo mundo vai atrás do soldado. Entenderam, meu amigo? Então não tem nenhum otário, todo mundo inteligente. Então, as famílias que começam suas iniciais com Roca, Rothschild, Rockefeller, BlackRock, enfim, todos os conglomerados que eles colocam Roca, é para que todos saibam que eles estão dispostos, porque eles têm dinheiro não contabilizado, a fornecer para qualquer um que queira se estabelecer para criar tumulto, guerras, oprimir a população, colocar todo mundo serviçal a eles e que eles sejam conquistados através do suborno e através do petróleo do Irã. Então, já está determinado pela OTAN. O Brasil faz parte da OTAN? Não. Quem faz parte da OTAN? Colômbia. Aí você dirá, por que a Colômbia é o único país que faz parte da OTAN no Atlântico, Organização do Atlântico Norte? Por quê? E você dirá, porque ele é o que começou o tráfico de cocaína e da maconha sem semente. Ele sempre, agora, fentanil. Então, ele foi descoberto, ele estabeleceu um exército paralelo ao exército
de Segurança Nacional colombiano, que o contingente é maior que o próprio exército. Então, eles falaram, nós agora não fazemos mais parte da OTAN. Foi o suficiente para determinar a invasão da América do Sul, da América Central, e fazer a guerra interna. Ou seja, nós estamos atrás de todos estes componentes que submetem a população rebelde a ir às estradas. O sujeito vê um monte de terra, vê vaquinha no pasto, mas não pode matar vaquinha, porque senão o exército vem e te mata. Mas você está com fome, você não pode. Você vê uma fruta, uma árvore com manga, uma árvore com jaca, uma com laranja, você não pode ir lá pegar. Por quê? Porque eles te matam. Então você tem que marchar na BR, na estrada, na rodovia, rumo à procura de liberdade. E quando você chega a esses países querendo asilo, liberdade, eles sabem que tem portas abertas e mandam os exércitos das Farc, do ELN, do Comando da Capital, do Comando Vermelho da Família do Norte, do Estado Islâmico, do Al-Qaeda, todos para invadir os países. Então, quando isto foi demonstrado que essa é a forma de se estabelecer e mais, fazer filhos em todas as prostitutas locais. Ou seja, o sujeito chega e diz, você, que linda puta, hein? Você é muito bonita. Escuta, eu vou te dar uma grana, você vai ser a minha puta de eterno. Você quer? Claro. Você quer casar comigo? Claro, eu caso com você, tá bem. Então a puta casa com ele e ele começa a fazer um monte de filho. Entendeu? E muitos dizem, bom, os filhos nascem no território americano, são americanos. Mas não são, às vezes, filhos que eles colocaram lá. Eles são suplantados por crianças que fazem cirurgia plástica e que são muito semelhantes aos que estavam vivos e que foram suplantados por agentes espias russos, por agentes espias chineses, por agentes espias da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. Parece um filme, né? Parece um filme de ficção, mas é a realidade, é a vida. Então, quando descobriram tudo isso, eles pegaram e mandaram todo mundo ser extraído do território dos Estados Unidos da América. Então, para saber se você realmente é legítimo filho desse casal, estão sendo feitos exames de DNA. E se o teu DNA não bate com o da tua mulher e o teu, você, o teu filho, todo mundo vai pra puta que o pariu. Entendeu? Então é isso que está acontecendo com relação às averbações internas dos Estados Unidos. E aí você diz, mas por que as universidades? Porque o senhor Nixon, conjuntamente com o seu assessor financeiro Kissinger, eles disseram, nós temos que conquistar a China. E de que forma? Nós vamos fazer eles capitalistas? Nós vamos colocar dinheiro a todos os chineses? Não, só aos opressores da Assembleia Permanente do Povo, ao qual eles vão ser, como sempre, os feitores, os senhores de engenho, os que manipulam os escravos, e eles vão ter riqueza, e eles vão se estabelecer em outros países, e eles vão alegar que eles estão com a mão de obra a custo zero. Mas se você quer que seja você, cidadão livre, de todos os países que compõem a ONU, Organização das Nações Unidas, você tem que deslocar toda a tua infraestrutura de fábrica. E nós vamos lhe dar a mão de obra e o terreno de graça. Então você se estabelece na China, ao ponto que não ficou mais um espaço sequer
para colocar novas indústrias. Todo mundo foi para lá, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. E eles que fizeram? Copiaram todas as patentes, copiaram toda a tecnologia e estabeleceram destes soldados escravos forma de poder sobreviver com um certo conforto. Qual conforto? Férias coletivas? Mais de 30 dias de férias? Não. As férias, no máximo, são 5 dias. E você só tem 15 minutos para ir ao banheiro. E você não pode sentar. E você trabalha dentro da fábrica. Você trabalha com o sistema cama-quente. Você se levanta para trabalhar, o que estava no teu turno, na tua máquina, deita na tua cama. E quando ele sair, você deita na cama e dorme. E é assim durante toda a vida. E você recebe dinheiro não contábil. Você recebe dinheiro a ser descontado pela íris do teu olho. Você vai no supermercado, faz as tuas compras, coloca os teus olhos e eles copiam a tua íris, descontam do teu que seria salário, mas não é salário. Entenderam? Então não tem moeda circulante do yuan. Nenhum país do planeta pode ter yuan. Quem receber dinheiro yuan ou é assaltado ou é morto, porque eles não podem permitir que haja cotação em bolsa dessa moeda. A mesma coisa que está sendo feita com o rubro. Eles dizem, você quer petróleo, você quer gás, então você tem que me pagar com rubro. Você tem que pegar o rubro russo, trazer para mim e eu te mando petróleo e gás. Mas você não tem. Então, para você comprar essa moeda, você vai pagar acima da cotação do que o dólar, que está ainda vigente, vale. Então você paga em dólar para o russo Putin. Você paga em dólar ao yuan do chinês. Entendeu? E o Xi Jinping, e o Ali Khamenei, o que ele recebe? Ele recebe a submissão. Você vai dar terras. Mas como terras? Não é necessário colocar no papel. Você simplesmente diz aonde é que eu posso estabelecer as minhas tropas de terroristas. Os dragões do Irã. Não é o exército, a marinha e a aeronáutica do Irã. Não. São os mais pervertidos adoradores de Satanás. Que eles gostam de ser possuídos para poder fazer qualquer tipo de barbárie com qualquer ser humano, principalmente com as mulheres e as crianças. Então ele diz, olha, você aqui na Venezuela você tem 800 quilômetros de área. Ah, perfeito. Escuta, mas eu queria 3 cargueiros de petróleo para poder, cheios de petróleo, pode ser? Claro, toma mais 800 por cada cargueiro. Então ele se estabeleceu lá. Entenderam? E ele pensa que esse contingente de assassinos que estão morando na Venezuela e que são donos de supermercado, de quitandas, e que fazem medidas opressivas e imorais para dar sobrevivência à população, todas as mulheres se prostituíram, todos os sujeitos começaram a ser trombadinha e também vender maconha, pó, tudo para poder sobreviver na Venezuela. Todo mundo está sobrevivendo disso. Então a senhora Corina, você vê que cada vez que ela vai fazer uma reportagem, ela não levanta o tom da voz. Ela sempre explica que para derrotar esse sistema, ela tem que mostrar que a população não pode sobreviver dessa prática abusiva e imoral de servidão ao narcotráfico do Maduro. Entenderam? Então lá é difícil para eles porque foi estabelecido esse comportamento que hoje é muito normal no Brasil. Todo mundo quer saber de tênis importado, camisa importada, calcinhas americanas, calcinhas chinesas, calcinhas francesas. Todo mundo quer saber de se divertir e praticar o sexo adâmico. Ou seja, eu vou comer minha mãe, vou comer meu pai, vou comer meu tio, vou transar com meu irmão,
você é um predador de fornicar a família inteira, entendeu? E ter um comportamento lascivo, adâmico. Entende? Porque isso cria, vamos dizer, como é uma proibição, não uma proibição, é um acautelamento de saúde pública. Você não pode transar com um parente teu, porque senão você está fadado a morrer por infecção no sangue, por infecção nas tuas informações genéticas. E se você não morrer, o teu filho vai morrer, o teu neto vai morrer, todo mundo, porque vai levando essas informações genéticas. Entendeu? Então esse tipo de comportamento não existe mais no planeta. Então o que foi estabelecido por Alexandre de Moraes? O IOF ele vai ser cobrado e ele está sendo acumulado retroativamente, ou seja, quando sair todo mundo chegar das férias, que eles acham que é férias, não é? Todo mundo pensa que houve o recesso. Houve o recesso da Câmara de Deputados, houve o recesso do Senado, tal é assim que o senador chegou e falou assim, olha, eu ouvi bem, nós tínhamos dito que vocês cometeram um crime de aprovar o IOF, votamos que isto era um crime, ficou comprovado que é um crime para pedir o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin e dos 40 ladrões, das 40 ministros e também do Supremo Tribunal Federal. Então ele disse, não, vamos fazer uma conciliação, fica abolido todos os atos do governo e também todos os atos do parlamento. Como assim? Não tem mais a votação? E o que aconteceu agora? Voltou tudo o que era antigamente. Foi restabelecido que está valendo o que o ministro da Fazenda estabeleceu, que foi a cobrança do IOF. E que não há nenhum problema no sacado no momento, porque você vai ficar devendo. Não vai ser descontado porque você fez uma operação hoje de compra de dólares, mas você está devendo. E quando você quiser fazer uma nova aplicação, ou você tiver dinheiro na tua conta de banco, ou no teu capital, no teu imóvel, nas tuas terras, você vai ser confiscado. Olha que bacana. E tudo isto graças também a uma atitude monocrática assinada por Toffoli. Toffoli, esse filho da puta, que estabeleceu que não tem mais propriedade privada no Brasil. Você não é dono da tua bicicleta, do teu carro, você não é dono nem da tua dentadura. Te é tudo confiscado, tudo pertence ao Estado. Entendeu? E isto tudo são medidas opressivas e imorais estabelecidas pelo Ali Khamenei, pelo Putin, pelo Xi Jinping, que todos estão acostumados à manipulação de toda essa massa de povo, de cidadãos. E quem não estiver contente, morre, leva tiro, bomba, morre na prisão, entendeu? Eles só respeitam aqueles que eles têm certeza que vão cortar a cabeça deles. Ou seja, se você mete comigo, você vai acabar sem a cabeça. Entendeu? Você, tua família, teus irmãos, teus tios, até a terceira geração. Entendeu, meu filho? Terceira ou quarta. Por quê? Porque é o procedimento. Entendeu? Estou sendo claro? Então, conforme determinação. Meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Você dirá, mas olha, eles descobriram que invadiram o Banco Central, todas as contas de todos os brasileiros. Sim, invadiram. Para quê? Para monitorar se você diz quem é ser e se você tem dinheiro. Se você tiver dinheiro, você está numa lista. Então, eles também entraram nos bancos, em todos os bancos, nos proprietários de banco, nas contas dos bancos,
para monitorar todos vocês, porque é o sistema deles, entendeu? E você dirá, mas o banco chinês ele precisa de bancos? Não, ele não precisa de bancos, ele os cria e ele os fecha. Então estabeleci o default, todo mundo morre do coração. Coloquei as minhas economias no banco chinês, o banco chinês faliu, eu vou morrer. E morre. O dinheiro fica para eles. Entendeu? É assim que a banda toca. Vocês pensam que eles inventaram a roda, o espaguete, a pólvora? Não, meu amigo. Isto tudo vem de milênios. Mas só que o status quo mundial mudou. Porque nós agora vamos ter a possibilidade das camas Mediped. Não são em si camas. Você vai ir ao SUS, o sujeito vai chegar e vai dizer assim, deixa eu ver aqui, você vai ter que receber uma chama violeta, uma chama vermelha, uma chama amarela, uma chama rosa. E vai tomar vitamina B, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina B2. Você vai beber tanto de água, você vai beber tanto de hidrogênio, vai ter posicionamento de hidrogênio e tal. Tudo isto você vai fazer a terapia. Então você se encaminha aos setores que você vai ter uma longevidade. A tua pele vai voltar ao normal, você vai ter a célula do rejuvenescimento ativada, você vai ter a tua pele reestruturada, você vai ter os teus tendões, a tua musculatura toda nova, estabelecida. E por que isso? Porque eles mataram mais do que podiam matar. Eles envenenaram a maioria da população da Terra. E eles precisam, porque eles têm que fazer colônias. Colônias em outros planetas. Só que a ambição deles não está dando certo, porque estão vendo quem que está querendo colonizar outros planetas. Aí você diz, só tem um que está mandando foguete para os planetas e que cai em pé? Estaciona em pé? Não, tem vários. E aí você diz, mas como eles chegaram a essa tecnologia? Não é ultra secreto o sujeito saber mandar um foguete para a Lua e ir lá depois voltar? Não, está tudo aberto. Você se estabelece. Você tem capital, você começa a fazer esse transporte. É como ônibus interestaduais. Você coloca a viatura, o ônibus da cor que você quer, você faz o catering, ou seja, a comida que você entrega para os passageiros o melhor possível, e aí você vai levando as pessoas para cima, para baixo, para cima, para baixo. Entenderam? Estou sendo claro? Então escuta, ô seu filho da puta Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, Alckmin, e a puta que te pariu, você, teus parentes, até a 4ª geração. Me escuta bem, seus filhos da puta. Vocês estão jurados por todos que vocês deram volta. Pelos cartéis do narcotráfico, pela família Faru, o sujeito que de uma vez só tiraram 500 mil toneladas a máfia albanesa. Ele vai comer teus como todos vocês aí. E vocês sabem o que eu estou falando. E vocês deixam eu falar, porque certamente quando eu disser, olha, o cara está parado na tua porta, não abre a porta porque ele vai entrar e vai te cortar os bagos. Entendeu? Então você diz, não, deixa ele lá. Eu preciso dele, ele é meu cabide, Então presta atenção, seus filhos da puta. O mundo é outro. Ou você entra nessa nova administração, porque o Biden já era, o Obama já era, o Nixon já era, os Bush já era, os Clinton já era.
E também todos que fugiram para a América do Sul, para a América Latina, para o Caribe, para a Europa, para qualquer ilhota, todos eles já são obsoletos. Não tem mais capacidade, porque eles têm que entregar o dinheiro que eles tiraram da USAID, da administração pública, que foi ludibriada por estes ladrões que todo mundo sabe nos Estados Unidos. A votação para o senhor Trump foi unânime. Ele ganhou de todos eles. E todos eles estão putos, pensando de que vai ter algum latino-americano, vai ter o Lula, vai ter o Petro da Colômbia, vai ter o Maduro, que vão fazer alguma coisa? Não. E aí você diz, e por que não pegamos, matamos todo mundo e acaba tudo isso? Não, não acaba. Eles vão botar outros no lugar. E aí nós vamos ter que começar as investigações para saber quem que está, como está. Não, deixa os filhos da puta aí. Já que eles, vamos dizer assim, não fazem reciclagem, porque o ideal seria fazer recall, né? O famoso recall. Ah, aquele motor tá podre, mata ele. Aí todo mundo mata ele, todo mundo fica satisfeito, continua tudo na mesma. Mas eles não fazem isso porque o cara que eles querem matar, ele tem pendrives distribuídos em vários que vão botar toda a merda no ventilador. Então eles não podem matar esses caras. Entendeu? Estou sendo claro? Então, por favor, viralizem isto o máximo possível e, por favor, nos ajudem. Temos que pagar o telefone, a internet, aluguel, sobreviver. Eu coloquei das empresas que eu tinha a minha parte, né? A sobrevivência do combate deste flagelo da humanidade. Sabia que esse dia chegaria e, com vários outros cidadãos do planeta, estamos ao combate e salvar a raça humana. Porque saibam, nós todos nascemos de uma mesma mulher, a Imaculada Mãe Maria. O anjo chegou e disse, Maria, você vai conceber um ser que ele detém a vida eterna. Então, toda mulher, vocês todas mulheres, têm um único gene, que é a madre. Vocês têm a gestação. Agora, homens, vocês não. Vocês são anjos caídos. Vocês foram gerados por Satanás, pelo capiroto, Bafoné, pelo capiroto. Tem vários capirotos, tem vários diabinhos aí, entendeu? E que você foi gerado por eles. O sujeito, quando estava fornicando com a mulher que ele jurava amar, ele estava pensando que ele era o próprio diabo. Até mesmo ele emprestava o corpo dele para que o diabo entrasse e fizesse um monte de sacanagem com a mulher, e a mulher dizendo, ai, como ele é louco, ele me arregaça, olha que louco que ele é, entendeu? Torturador, me dá porrada, entendeu? Mas você, quando você amar de verdade, você pelo próprio olhar, você vai chegar ao clímax. Você vai chegar ao orgasmo múltiplo através do amor, do verdadeiro amor. Entendeu? Então, se você nunca teve essa foda maravilhosa, faça o possível de ter. Procure uma pessoa bem intencionada e você vai ver que maravilha. Você diz assim, todos esses homens são apressados, eles gozam rápido. Sim, porque eles não tem, e olha que eles dizem que são autodidatas, que eles sabem como fazer uma mulher gozar, mas eles não fazem isso. Entendeu? Eles são apressados demais. Então se cuidem. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Gratidão. E não se preocupem. Nós vamos pegar todos eles. O Maduro tem uma recompensa pela cabeça dele de 100 milhões de dólares. O Alexandre de Moraes, 8 milhões de dólares. E estamos estabelecendo o valor da cabeça do Lula e do Alckmin. Porque eles têm vários pedigree. Como também Alcolumbre, Hugo Mota e vários senadores, vários presidentes de partido,
Todos eles estão aí. Tudo vale dinheiro. Entendeu? Tudo de bom, viu? Não vai aceitar interferência por parte de outros Vamos países lá. em questões internas? É cansativo, né? Então vamos ao relatório. 12 horas e 29 minutos do dia 18 de julho de 2025. Já temos as diretrizes e o posicionamento de 123 países da OTAN, da NATO e do Pentágono. Atenção, atenção, Luiz Inácio Lula da Silva. Atenção, Alckmin. Atenção, Alexandre de Moraes. Gonê. Atenção, primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Atenção, todos vocês. Vocês são alvos de sniper. Há um contrato pago pelo Irã, pela China, pela Rússia e pelo Putin. Eles pagaram para os sniper eliminarem vocês, porque vocês são queima de arquivo. Não estão querendo que o Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, o Hugo Mota, o Alcolumbre e os que fazem parte desta confabulação do contrabando de urânio enriquecido, conjuntamente com o Maduro, com o Petro, com a Mexicana, com 17 países do narcotráfico, tenham os elementos de captura e condenação do Putin, do Xi Jinping e do Ali Khamenei. Não somente eles, mas quem está de trás deles. Entenderam? Então é um conglomerado financeiro das famílias das rochas, BlackRock, Rothschild, Rockefeller, enfim. Vocês foram expostos. Por quê? Porque tem muito dinheiro sem procedimento de lavagem. Vocês, através do olho grande, querendo intermediar a lavagem do dinheiro, interferiram no procedimento que estava tudo bem, obrigado, e criaram conflito internacional. Então agora eles falaram, porra, vão chegar até nós. Então o que nós temos que fazer? Elimina o Luiz Inácio Lula da Silva, elimina o governo da República Federativa do Brasil, joga a culpa no Luiz Inácio Lula da Silva, libera a Europa, libera a Rússia, libera a China, libera a Índia, libera todo mundo fica bonitinho, fazem as tarifas, fica tudo legal e mata esse filho da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Quem tá falando aqui é o Pica. Sabe o que é pica? Entendeu? Não é qualquer coisa. É o oscaralho. Quando o oscaralho entra na porrada, não sai ninguém vivo. Isso todo mundo sabe. Todo mundo que trabalhou com oscaralho sabe e não tem volta. Não tem quem esteja em cima da terra. E quem está em cima da terra não se mete com os caralho. Não tem nenhum tipo de intimidação. Ouviu, seu filho da puta? É contigo mesmo. Entendeu? Prefeito, governador, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e a puta que te pariu. Se você não foi informado, sinto muito. Não vou carregar, não vou te botar vela na igreja, filha da puta. Tá entendendo? Tô sendo claro.
fudeu pra vocês. Vocês quiseram cagar no prato que comeu, seus filhos da puta! Entendeu? Então, conforme determinação de 60 agências de inteligência, meu Pix é meu e-mail, meu nome e sobrenome, oscaranimotiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. E a plataforma é Mercado Pago. Me ajuda se quiser. Se não quiser, tudo bem. O Todo-Poderoso ajuda. Entendeu? Tô sendo claro? Você diz que eu sou um jabuti, que alguém me botou lá em cima. Lá em cima da árvore mais comprida. Cai na real! Seus filhos da puta! Eu não tenho nada que provar pra vocês. Não tenho que dar justificativa. Eu só digo o que vai acontecer. E foda-se! Foda-se! Entendeu? Porque minha mãe não chora, ela já morreu. Mas a memória dela não vai chorar. Ouviu, seu filho da puta? Ouviu? Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram 7 mil reais e aproximadamente 14 mil dólares, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, você não responde pergunta, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem forças armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, eu tenho horário para ficar na rua, e no meu entender, objetivo uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. Assistiu a soberania nacional, agora o senhor fala aí. Como fica a proibição do senhor de ter contato com o seu filho? Eu estou colocando a disposição para resolver o impasse. Como é que eu... Soberania? E não soberania econômica, como é que está? Cada vez mais se afastando de países de primeiro mundo. O que o senhor achou da decisão de te impedir de usar as redes sociais? Contatos com seu filho, qual é o seu posicionamento? Poxa, vai sufocando a gente, né? A minha defesa é ali. Mas só acredito. E meu filho, para quem falou do meu filho está nos Estados Unidos, exatamente para lutar por isso, por democracia, por liberdade. O senhor não se arrepende? Presidente, o senhor vai respeitar essa decisão? Eu nem vou te responder. Com todo respeito. Presidente, o senhor se arrepende da... Sim. Presidente, inconsistente. Suprema humilhação. Você acha que essa declaração da Bolsonaro contra Trump tiveram... Talvez. Por 5 vezes o presidente dos Estados Unidos citou o meu nome. Talvez. Eu me coloquei à disposição. Olha, em 2019 o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Presidente, a decisão do Moraes fala em obstrução de justiça. Em algum momento você tentou obstruir a justiça? Desconheço. Que pendrive era esse na casa do senhor, mandando sua
sua casa? O quê? Que pendrive era esse no banheiro da sua Não casa? tenho a menor ideia. E os dólares, presidente? Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra quê? Tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com recibo no Brasil, que eu tirei esse corrente ano, declaro o ano que vem no imposto de renda. Presidente, qual que é o próximo passo? O senhor vai recorrer a algum organismo internacional? Depende dos advogados, de como se comportar aqui um julgamento, tá ok? O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. O senhor acha que a tornozeleira é uma resposta à carta do Trump? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, o senhor É a quarta busca e apreensão em cima de mim. Não tem nenhuma prova com o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Você não viu? Nós pedimos, não tem. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Você... O país estava em paz. Foi feito alguma coisa? Foi convocado o conselho? Não, mas pra que não posso pensar? Você quer criminalizar o meu pensamento? Não, você quer criminalizar o pensamento? militares para discutir Eu sempre conversei com eles, desde quando era deputado. O Eduardo vai continuar nos Estados Unidos? Oi? O Eduardo vai continuar nos Estados Unidos? Eu acredito que sim, né? Não vai mudar essa estratégia por conta dessa ação? Se ele vier pra cá, ele vai ter problemas. Presidente, ontem você falou que com uma reunião com os ministros da STF em 2022 não ia haver perseguição. Você acha que esse é um movimento de perseguição? Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição. Que provas tem contra mim? Você já deve ter lido a peça do PGR. Não tem nada. É só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. O que mais tem é, talvez... Eu não me reuni com o marginal no Morro do Alemão, como o Lula fez. Tá? Presidente. Quando conversei com muita gente, em novembro e dezembro, o governo continuava. Presidente, a decisão do Supremo diz que o senhor estaria atuando junto com o filho Eduardo Bolsonaro para tentar ir contra a democracia brasileira, coagir o processo. Você acha que o parlamento americano ia fazer alguma coisa contra a democracia brasileira? Pelo amor de Deus, ele não está lá no parlamento da Venezuela, nem do Irã. Presidente, o seu passaporte foi pedido para que o senhor pudesse viajar aos Estados Unidos e encontrar o seu filho pelos governadores. Não é encontrar o filho. Eu me coloco à disposição. É lógico que não vão me dar o passaporte. Alexandre Moraes não vai dar o passaporte. Mas vamos essa conversa. Se me der o passaporte, se o governo tiver interesse, eu converso. Eu busco uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. Agora, hoje em dia, o Lula não conversa com o Trump. O ministro das Relações não conversa com o Rubio. É um governo completamente alienado, um governo que não conversa. Confirma que pediu o passaporte para poder conversar com ele. Eu pedi junto à imprensa. E você? Não é que eu pedi, eu sugeri. Mais uma coisa aí? Os passos agora, presidente. Vou pro PL. Eu vou pro PL. Obrigado, presidente. Vai decorrer dessa decisão? Como é que vai ser? Não é decisão, olha só. É um novo inquérito, é o do meu filho Eduardo. Pela acusação, são 12 anos de cadeia para ele. Agora, 12 anos de cadeia. A tentar com o Estado Democrático de Direito. Ele está junto ao parlamento americano. Os Estados Unidos é o país que projeta a democracia e liberdade. Não tem cabimento. Essa decisão de hoje tem que ser confirmada ainda pela primeira turma. O senhor acredita que vai haver confirmação por parte da primeira turma? Nada deixou de ser confirmado lá na primeira turma. Eu desconheço, e você falou, desculpa, não tenho conhecimento jurídico para te responder. Tá? Presidente, o senhor poderia como o senhor está se sentindo nesse momento? para ajudar. Como
Como você está se sentindo nesse momento com a tornozeleira? Humilhado. Decisão em relação ao Eduardo Bolsonaro? Humilhado. Eu não posso falar que meu filho é Eduardo também. Isso é humilhação. Não, como não tem nada de concreto, ficam o tempo todo fustigando. Mas eu acredito que isso seja uma medida de retaliação. A ver com isso aqui, que diz que ele atirou para... Atirou aqui para dar um golpe no Brasil, é isso? Não, para impor taxas ao Brasil. Não, ele não atirou pró-tarifaço. O tarifaço foi, a tarifa 50% foi do presidente dos Estados Unidos. Ele tem bom relacionamento com o parlamento americano, tem bom relacionamento com gente da Casa Branca, tá certo? Olha, ao aproveitar o Guga, em 19 não teve tarifa no aço nem no alumínio, porque eu conversava com o presidente Trump. Se eu fosse presidente, seria algo parecido com a Argentina, onde 80% dos produtos tarifa zero. Não, eu tenho um convite aqui para alguns embaixadores no almoço, tá? Mas eu não vou mais. Quando que seria esse almoço, presidente? A semana que vem. Você procura saber se a embaixada da Hungria tem algum acordo de extradição ou não. Procura saber. Procura saber se a embaixada da Hungria tem acordo de extradição ou não. Não, vamos lá. Embaixadores. Mais uma coisa aí? Não vou falar, pô. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai pra... Eu tenho mais contato com o embaixador do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai pra sede do PL, quais são os próximos passos? Não sei, foi uma surpresa pra mim hoje, 7h30 da manhã, PF em casa. Essa medida do STF é uma medida de retaliação à taxação? Não posso vincular uma coisa com outra, né? Mas desde quando eu saí do governo, só daí eu na mídia. Dá o Lula quando ele fala besteira. Mas o entendimento do Brasil é que a taxação é devido à sua não anistia, né? Não, o que na primeira carta dele ele fala na questão de liberdade de expressão, fala meu nome e fala também da forma como na parte comercial o Brasil tem tratado os Estados Unidos. Mas ele cita a caça às bruxas. Pergunta pra ele por que eles estão caçando às bruxas. Você não concorda com o tarifaço? Não, por mim não, você tem que conversar. Pô. Não é o Brasil, o mundo todo. O mundo, a Índia está conversando. Aí não foi o Eduardo que taxou ninguém. Mas, presidente, o senhor acha justo que o seu juramento seja colocado na negociação? Pergunta para o presidente dos Estados Unidos. Ele deu a opinião dele sobre esse processo. Ok, pessoal? Valeu. A gente acompanhou ao vivo, então, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro logo após ter sido instalada uma tornozeleira eletrônica na Secretaria de Administração Penitenciária aqui em Brasília. Ou seja, o Bolsonaro falou após já estar em monitoramento, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos só resgatar os destaques bem rapidamente, em seguida já vou chamar o Fernando Gabeira. Ele disse que na casa dele foram de fato encontrados 14 mil dólares, falou em 7 mil reais. Bom, entenda. Nós temos já as tomadas de decisão da OTAN. Quem está tomando decisões é a OTAN, através da saída do Petro da Colômbia da OTAN. Ele fez referência aqui o bloco do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, Maduro e 17 países do narcotráfico estão em posição de guerra nuclear contra os Estados Unidos da América. Está comprovado o contrabando de urânio enriquecido fornecido por Luiz Inácio Lula da Silva para a Rússia, para o Irã, para a China. Então as medidas, elas são um processo de 17 países do narcotráfico. Não é através de um ex-presidente do Brasil. E se a OTAN, a NATO e o Pentágono estão nesta determinação de evento de guerra nuclear, é porque todos os que fazem parte do Pentágono, da OTAN e da NATO tem suspeição contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Ele é o pivô, ele é o responsável, ele é o que declarou guerra nuclear no planeta. Até o próprio Irã incrimina o Luiz Inácio Lula da Silva. Entenderam? Até o Ali Khamenei falou que a culpa é do Lula. Entendeu? Até o próprio chinês, a culpa é do Lula. Entende? Ou tá surdo? O Luiz Inácio Lula da Silva, todo mundo quer matar ele. Entendeu? Ele vai ser morto em qualquer lugar, a qualquer hora. Qualquer serviço secreto dos seus sócios, China, Rússia, Irã, dos 17 países da América Central, estão querendo o óbito do Luiz Inácio Lula da Silva. Fudeu pro Luiz Inácio Lula da Silva. Acabou esse governo, filha da puta. Não é por causa do Bolsonaro. E conforme determinação, meu pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, meu pix de sobrevivência, meu CPF 510-466-447-34, plataforma Banco, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, temos que pagar telefone e internet. Qualquer valor. Gratidão. Inclusive declarações nesse sentido. Ele enviou uma quantia 18 de julho de 2025, hora 9 horas da manhã, 9 minutos. A Polícia Federal se encontra na sede da Polícia Civil, aguardando o senhor Bolsonaro, que estava no condomínio Jardim Botânico, em Brasília, com a sua senhora. Os seus parentes todos foram a uma comemoração nos Estados Unidos da América. Então, ele está sendo levado para a Polícia Civil, Polícia Penal de Brasília. Estamos aguardando a chegada dele a este local. Mas sabemos que há uma ordem de prisão no inquérito que foi estabelecida a prisão dele imediata. É um sigilo que já está nas mãos das forças de inteligência de 60 agências ao combate do terrorismo e o tráfico de fentanil, urânio enriquecido. Estamos também procedendo imediatamente com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alcolumbre, Hugo Mota, dirigentes, presidentes dos partidos políticos, deputados que procederam com medida cautelar contra o senhor Bolsonaro, também senadores, também governadores, prefeitos e 17 países da América do Sul. Neste momento estão se deslocando do condomínio as viaturas indo para a sede da Polícia Federal em Brasília. Não há como proceder dessa outra forma e eles cometeram crime. Estão chegando agora rumo à Polícia Civil em Brasília para colocar medida cautelar de monitoramento ao senhor Bolsonaro. Neste momento chega o senhor Bolsonaro na Polícia Civil de Brasília, escoltado pela Polícia Federal. Ele se encontra nessa viatura preso, a mando do Alexandre de Moraes, do Gonê e dos membros da máfia do Supremo Tribunal Federal. Temos já todos sendo monitorados. Os 60 agências
de inteligência estão já procedendo com este acautelamento. Torno a repetir, não há mais sinal de SWIFT, não há mais sinal de GPS na República Federativa do Brasil. Há o procedimento da NATO, da OTAN, do Pentágono, do Comando Sul, da 4ª Frota, para a extração dos narcoterroristas Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e todos que procederam no Supremo Tribunal Federal, como também Lewandowski, André, superintendente da Polícia Federal, e vários agentes da Polícia Federal, todos a serem extraídos da República Federativa do Brasil ainda hoje, 18 de julho, 9h13 da manhã. Torno a repetir, é uma determinação imediata. Não há clemência, não há o que conversar. E as tarifas subiram para 157% por contrabando com a Rússia, contrabando com a China, contrabando com o Irã, família de contrabandistas na indústria petroquímica, familiares de Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Os seus procedimentos de crime são semelhantes a todos o que eles cometeu em todas as gestões que ele foi empossado, gestor presidente da República Federativa do Brasil, e os seus sócios, algozes, todos com a concordância do Pleno, do Senado e da Câmara de Deputados e os partidos políticos. Então o Brasil está em guerra nuclear com os Estados Unidos e com o planeta. Eles são já identificados. Não existe mais o BRICS, não existe mais o Foro de Davos, não existe mais o G20, não existe mais porra nenhuma. Estamos já com guerra nuclear mundial, procedendo hoje, 18 de julho de 2025, hora 9h15 da manhã. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Plataforma Mercado Pago. Não há o que conversar. As autoridades do Brasil são considerados todos terroristas, identificados no crime. Terrorista, narcotraficantes de urânio enriquecido, fentanil. Todas as provas já corroboram que houve contrabando de urânio enriquecido para o Irã, para a Rússia, para a China. Já temos as medidas a serem estabelecidas. O Brasil vai ser invadido e estabelecido QG para a luta contra 17 países, 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 no Caribe. As tropas já começam o seu procedimento de inserção em todo o território nacional da República Federativa do Brasil. Pedimos à população que ajudem aos americanos e a todos os da coalizão que vêm para a prisão desta administração de comunistas, narcotraficantes, terroristas, que querem implodir maletas de nanotecnologia nuclear, localizando e procedendo com um feudo do narcotráfico mundial. Não há como retroceder. 18 de julho de 2025, hora 9h da manhã, 17 minutos. Por favor, procedam imediatamente à publicidade. Vamos ouvir um pouco desse... Considera
que o seu, entre aspas, amigo, o seu correligionário, o seu companheiro político está sendo, segundo ele, perseguido pelo sistema de justiça criminal brasileiro. O presidente da República foi ao ar ontem dizendo que ele pode negociar uma redução da tarifa estabelecida contra o Brasil. Só ele, quando não é ele o presidente. O Brasil tem um presidente ocupante a cadeira no Palácio do Planalto. Então, todo esse conjunto de fatos mostra que você está certo quando você associa, Léo, todas as possibilidades próprias de uma medida processual penal de caráter cautelar. O que é medida cautelar? Você me pede para explicar isso ao nosso espectador. É qualquer medida tomada no processo penal antes de se ter uma condenação definitiva, ou mesmo uma absolvição. O Supremo Tribunal Federal não fez nenhum julgamento de mérito ainda, a instrução do processo ainda não terminou, embora esteja terminando. Então, qualquer medida cautelar não tem caráter punitivo. Ela nunca é uma resposta punitiva do juiz. Ela é uma medida tomada para preservar a ordem pública, acaso aquela pessoa esteja ameaçando a ordem pública, e para preservar a autoridade do próprio processo penal. Da forma que o presidente se comporta, veja, ele é réu num processo penal, e ele se comporta como um agente político em franca atuação política, fazendo discursos, concitando o movimento de pessoas, colhendo apoios, fazendo promessas, falando ao seu eleitorado. Então, se o ministro Alexandre de Moraes tiver entendido que esse comportamento pode apresentar risco de fuga do território brasileiro e que ameaça a instrução do processo, está aí a justificativa legitimadora, Léo, da medida cautelar tomada. Então, eu diria, te respondendo, que não se trata possivelmente de um motivo só, mas de um conjunto de motivos que justificam a tomada por hora desta medida cautelar menos grave. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigada pela presença. Trago aqui também já a preocupação manifestada com os que acompanham a crise maior, né? A crise internacional, que já vinha deflagrada desde o dia 9 de julho, sobre como essa decisão, logo na sequência da carta do presidente norte-americano para Jair Bolsonaro, pode ser mais um degrau ou vários degraus numa escalada dessa crise, né? Porque é possível que a Casa Branca entenda que essas medidas cautelares são também uma resposta diretamente ao seu posicionamento político em relação a isso. Estando aqui no meio do furacão, né, em pleno desenvolvimento dessa situação, dá para imaginar, ou seja, que isso acabe virando uma grande crise internacional maior ainda e com consequências ainda mais graves do que já vínhamos vivendo, professor? Mônica, esse seu ponto também, como os demais, é fundamental. Eu acredito, talvez, que haja uma intenção do agravamento dessa crise por parte do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em certa medida, no comportamento manifestado pelo presidente Donald Trump. Pessoas estão vendo, na oportunidade dessa crise, a oportunidade de se chegar, talvez, a uma medida excepcional, uma medida mais drástica. Porém, o Brasil não pode, sob espécie nenhum, Mônica, se acovardar nas medidas que ele, eventualmente, tenha que adotar na gestão do processo penal. E nós estamos falando de um país, um Estado constitucional democrático de direito, uma grande democracia, um país com direito constitucional estabelecido, com direito processual penal em voga, com direito penal respeitado, um país que tem instituições contínuas, plenas, rígidas, como o Brasil. Ora, se por conta de arroubos do presidente dos Estados Unidos, de carta enviada pelo presidente americano, de uma pressão latente vinda da Casa Branca, o Brasil arrefecer a tomada das suas medidas institucionais, aí nós teremos saído da estabilidade institucional. Então, na verdade,
Quando o Supremo Tribunal Federal fundamenta tecnicamente a sua decisão, eu volto a falar, Mônica, ele não empregou o artigo 312 do Código de Processo Penal e não decretou a prisão preventiva do ex-presidente, propriamente, não é? Uma prisão dentro de um estabelecimento prisional. Ele tomou uma medida cautelar de restrição locomocional, de restrição de liberdade, a partir do emprego da tornozeleira eletrônica, nos limites do que ele entendeu necessário para garantir a autoridade do processo penal e a ordem pública. Então, veja, se constatarmos que isso agrava a crise, essa constatação é válida. De fato, isso pode agravar a crise. Mas fica uma questão, o Brasil poderia tomar outra providência? Nós estamos falando de um órgão judiciário que deve zelar pela boa gestão do processo penal em curso. E se o juiz da causa, relator, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o emprego de tornozeleira é uma medida necessária para garantir que esse processo chegue até o fim, oportunidade em que haverá condenação ou absolvição, não sabemos, então isso tem que ser respeitado. Mas que, de fato, isso agrava a situação. Evidentemente, Mônica, vai ser utilizado pelo governo norte-americano como pelo grupo do ex-presidente para dizer tratar-se de uma perseguição política. Quanto a isso, não tenha dúvida, a situação se intensifica no campo desse debate político grave e nós, claro, caminhamos cada vez mais para uma situação que pode ser a situação não a mais desejada em termos de paz de relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Mas eu diria a você que o Brasil não tem outra possibilidade hoje, a soberania brasileira, senão essa de tomar as medidas que entender necessárias para garantir a autoridade de sua própria lei. Professor Gustavo, muito obrigada. A gente segue aqui, não é, Vitor, Léo, com as imagens do percurso que o carro do ex-presidente Bolsonaro faz neste momento para a sede da Polícia do Distrito Federal, onde será instalada a tornozeleira eletrônica. O Léo tem informações sobre a contagem do dinheiro que foi concluída na casa de Bolsonaro, né? A atualização do nosso colega César Tralli, Mônica, 14 mil dólares e 8 mil reais em dinheiro. A gente tinha informação anterior de 10 mil dólares, o que conta isso aqui agora. Finalizada a contagem, 14 mil dólares, reiterando, e 8 mil reais em dinheiro, apreendidos na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra informação que os agentes federais que participaram das buscas comunicaram ao Supremo Tribunal Federal que apreenderam um pendrive escondido em um banheiro da casa do ex-presidente. Outra informação do nosso colega César Tralli. O que vai acontecer agora com esse pendrive? Passará por perícia, que será feita, claro, pela Polícia Científica. Isso vai ser levado para um laboratório da própria Polícia Federal, dado o cumprimento de esse mandado de busca na casa do ex-presidente. E eu acabei de receber uma nota do advogado Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma nota curta, vou ler aqui. Abro aspas, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Fecho aspas. Então aqui essas informações de momento em relação ao mandado de busca cumprido na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, e também já a manifestação da sua defesa, no sentido de que uma nova manifestação, uma nova fala da defesa só se dará depois, claro, que ela tiver acesso ao que gerou essa ordem, aos fundamentos dessas medidas cautelares, dessa ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, Vitor Boadian. A gente tem aí as imagens mostrando aí o comboio que leva, da Polícia Federal, que leva o veículo do presidente Jair Bolsonaro até a sede da administração penitenciária da Polícia Civil do Distrito Federal. Esse caminho que ele faz era pelo eixo monumental, aí então o veículo, o comboio, passou na frente do Palácio do Planalto, dos ministérios, atravessou agora o eixo rodoviário e segue agora nesse trecho final aí até a sede da administração penitenciária, onde o ex-presidente deve colocar uma tornozeleira eletrônica, cumprindo aí um mandado judicial. E aí eu queria, aproveitando esse tempinho que nos resta, perguntar para o professor Gustavo Sampaio,
com relação a uma dúvida que a gente tinha aqui sobre o uso de redes sociais. Professor, a gente já pode saber especificamente do que se trata o uso de redes sociais? Por exemplo, o WhatsApp, que é um dos principais meios de comunicação aí de todos nós aqui, inclui em redes sociais, professor? Jurisprudencialmente, me parece que sim, porque já há decisões tomadas no campo da jurisprudência brasileira no sentido de classificar o WhatsApp como rede social. Eu me recordo até, anos atrás, que houve uma decisão de um juiz de direito da comarca do Sergipe, era a comarca de Lagarto, mandando suspender o WhatsApp por algumas horas. Depois essa medida foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do próprio Sergipe, por conta de que estaria sendo usada a rede por uma organização criminosa que produzia, enfim, resultados delituosos com o emprego da rede. A jurisprudência acabou chamando de rede social. Não saberia te dizer se seria a melhor forma, tecnologicamente falando, de classificá-la. Agora, a questão aqui no WhatsApp é em que medida isso poderia ser patrulhado, uma vez que as medidas e as conversas nessa rede são feitas com criptografia de ponta a ponta. Agora, que o Poder Judiciário pode determinar? Pode determinar, até porque hoje uma grande parte do átrio da política... Atenção, atenção! ...se faz em redes sociais, inclusive no atenção, WhatsApp, atenção! Através de grandes grupos. Movimento... O Facebook, o Instagram, o X... dos repórteres, o WhatsApp, tantas outras querendo redes fotografar grandemente para as o senhor Bolsonaro no carro. O repórter se deslocou para tirar fotografias. Atenção, atenção! Momento crítico estabelecido para tomada de decisão da falta de acautelamento contra a vida do senhor presidente, senhor Bolsonaro. O Brasil é um país perigoso de células do narcotráfico do fentanil, do fornecedor do fentanil, China, com a Rota da Seda, como também o Putin, o Irã, todos narcotraficantes, todos estabelecidos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, ou quem ocupe a sua carcaça, porque ele é defunto já há muito tempo. Estamos procedendo, tomamos já decisões, mas um carro se desloca a querer aparelhar com o carro que leva o presidente da República. Atenção, atenção! Estamos já observando o procedimento de tomada de decisão de sequestro da lawfare do Alexandre de Moraes, intimidando mais uma vez a Justiça da República Federativa do Brasil. Este elemento e sua família já têm endereço a serem processados de imediato, como também o Gonet, PGR, também o Lewandowski, Supremo Tribunal de Justiça, o André, Superintendente da Polícia Federal, o Alcolumbre, Presidente da Câmara do Senado, o Hugo Mota, Presidente da Câmara de Deputados, e todos os partidos de esquerda que estiveram sempre favorecendo ao roubo qualificado destes elementos que ocuparam várias vezes a presidência da República. E todos eles são associados a um DEFAL, colocado desde a época do José Sarney, conjuntamente com Nixon e conjuntamente com Kissinger, que estabeleceram na mesma época, no mesmo ano,
a estabilidade de querer dominar o planeta. E que todos eles estão expostos, porque mudou a administração mundial. E eles não querem se entregar. Então vamos proceder conforme eles querem. Guerra nuclear mundial. Torno a repetir. 60 agências de inteligência já estão em prontidão e monitorando todo este procedimento. Não ficará pedra sobre pedra. Assim determina a arbitragem internacional, com a intervenção no interventor que acompanha todo este procedimento de difamação, de espúria judicial, de sequestro, de procedimentos opressores e imorais. Estão se aproximando já da sede da Polícia Civil Penal. Ou seja, só pode ingressar se houver um mandato de prisão. Não cabe cautelar. Torno a repetir. Estamos aqui vendo todo este procedimento, acompanhando com o drone, em monitorar toda esta diligência. Estamos já posicionados e vendo em vivo e direto o acautelamento, segundo informações que ninguém tem acesso aos autos, de colocar um monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, no senhor Bolsonaro, mas consta mandato de prisão, sequestro, já que não houve o transitado e julgado. E tudo isto sendo feito para todo o planeta observar. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, interventor do Tribunal Penal Internacional, signatário, a prisão de todo comportamento anômalo a estes opressores que se dizem democratas, que já tiveram as prisões determinadas. Chegaram na Estação Rodoviária Federal do Distrito Federal Brasília, onde se encontra a Polícia Judiciária. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro acordou hoje com agentes da Polícia Federal no seu endereço no Jardim Botânico. Eu vou aumentar aqui a pressa do passo com o Luiz Rodney e a gente vai contando aqui para vocês. Então, Bolsonaro chegou, os agentes chegaram. Vocês estão vendo as imagens do Globocop mostrando a movimentação da Polícia Federal e do ex-presidente Jair Bolsonaro chegando aqui na sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde vai instalar uma tornozeleira eletrônica. Essas são as imagens do Globocop. Os agentes da Polícia Federal, portanto, passaram cerca de 1h30 fazendo buscas, mais de 1h30 fazendo buscas na casa de Jair Bolsonaro. Apreenderam 14 mil dólares e 8 mil reais. Então, Bolsonaro, nesse momento, a ação de hoje apura os seguintes crimes: coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania. Voltamos ao estúdio. Toma um fôlego aí, Eric. Obrigado por essa corrida. Eu sei que nesse momento aí, muito quente, toda a imprensa está de olho nos desdobramentos, aí, no avanço, né, desse cumprimento de mandados da Polícia Federal, que agora leva Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, à sede do Departamento de Administração Penitenciária aí do Distrito Federal. Essa estrutura é a estrutura que pertencia à antiga rodoferroviária, e aí por isso tem esses acessos alternativos, que é por onde chegou o comboio levando o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que já está lá dentro e vai fazer essa instalação de uma tornozeleira eletrônica
iniciando aí o cumprimento de um mandado que inclui também a restrição de circulação. Ele deve voltar à sua casa todos os dias às 7 da noite e permanecer lá até às 7 da manhã, também sem poder se comunicar por redes sociais. Nem poder se comunicar com embaixadas, nem se aproximar fisicamente de embaixadas, não pode conversar com diplomatas estrangeiros. É uma série de mandados e de restrições que já revelam por si só qual é o objetivo do ministro Alexandre de Moraes, que é impedir a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro, se vier a ser esse a intenção dele, né? Medida bem gravosa, Mônica. Uma outra informação, uma nova atualização sobre o que foi recolhido lá na casa do ex-presidente em Brasília. Informação do nosso colega César Tralli, que a PF... Atenção, então. O senhor Bolsonaro ficará detido de 7 horas da manhã em unidade prisional até 7 horas da noite, todos os dias. E dormirá na sua casa, e também será conduzido de novo às 7 horas da manhã até 7 horas da tarde em unidade prisional, e depois retornará de novo a seu imóvel, dormindo de 7 horas da noite até 7 horas da manhã, e no dia seguinte ele tem que ser recolhido às 7 horas da manhã a ficar acautelado em unidade prisional. Isto é um sequestro. Isto é um assinte. Torno a repetir. Ele vai ficar detido agora até 7 horas da tarde. 7 horas da tarde ele será levado à sua casa. E 7 horas da manhã a viatura que estará na porta da sua casa o conduzirá até a unidade penitenciária, e lá ele permanecerá até 7 horas da noite. De lá, ele se vai locomover até a sua casa, dormir e acordar no dia seguinte, e ir de novo à unidade prisional. Está totalmente monitorado. Tomamos já a ciência e ao procedimento contra a República Federativa do Brasil e a prisão imediata do narcotraficante, terrorista, contrabandista de urânio enriquecido, com a China, com a Rússia, com o Irã e os seus 17 países que fazem parte desta trama. Procedimento já. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, interventor na República Federativa do Brasil. Não há possibilidade de retroagir. O SWIFT, o GPS, está tudo caçado. Procedemos imediatamente já. Horário 9 horas 41 minutos, do dia 18 de julho de 2025. Torno a repetir, o senhor Messias Bolsonaro, ele ficará no cárcere de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. De lá ele será conduzido até a sua residência. Quando amanhecer o dia, 7 horas da manhã, será levado ao cárcere até 7 horas da noite, todos os dias. E isto é um confronto imediato. Maiores informações entraremos... Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.